E aí, galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, aqui a conversa é diferente. Vamos aqui para o nosso aulão de Física para o Enem 2025. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam, comentem, né? Peço que vocês compartilhem esse vídeo. Esse é um aulão com algumas questões que eu trouxe para que vocês revisem, para vocês que vão fazer o segundo dia de provas do Enem. Então é importante que vocês visualizem as questões, visualizem o material, tire as suas dúvidas, tire as suas conclusões. Se você tiver com alguma dúvida, pause o vídeo, volte, né? E compartilhe com outros colegas que também estão nessa aflição para o segundo dia de provas, o segundo dia de provas de exatas e natureza, né? A parte de matemática, a parte de física, de química e de biologia. Então, eu preparei aqui um aulão aqui bem explicativo, um aulão com vários macetes, um aulão com resolução de questões bem passo a passo, para que vocês possam melhorar o desempenho de vocês e alcançar o objetivo de vocês. Então, se você gosta desse vídeo, comentem, compartilhem, curtam, vai me ajudar demais a preparar conteúdos mais para vocês, beleza? Então vamos lá, gente. Para começar, eu vou mostrar aqui os tipos de questões do Enem que costuma cair em física propriamente dita, né? Existem 3 tipos de questões. Existem as questões de conteúdo, que são as questões do conteúdo mesmo. Se você souber o conteúdo, se você souber o que ele fala, você consegue resolver as questões, né? Que são as definições do que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Por mais que não seja importante, mas na física, no meu ponto de vista, é importante. Tem as questões de observação, que as observações envolvem gráficos e tabelas. É importante você prestar atenção no gráfico, prestar atenção na tabela. Às vezes você não faz cálculo nenhum, somente analisando o gráfico e a tabela você consegue perceber. E tem também as questões de atenção, que são as questões das unidades de medida. Que as unidades de medida precisam de muita atenção de vocês para que vocês não caiam em pegadinha e percam questão de bobeira. Então, os 3 tipos de questões estão aí. Questões de conteúdo, questões de observação, questões de atenção. Beleza? Vamos aqui a nossa primeira questão, questão 4. Lembrando que o material vai estar no link da descrição. O slide também vai estar na descrição do grupo, na descrição do vídeo. Então, peço que vocês baixem antes de ver o vídeo e vão acompanhando e fazendo as anotações de vocês. Bem, vamos lá, vamos ver aqui a questão. É uma questão sobre ondas sonoras, né? Então, no âmbito médico e veterinário, durante uma ultrassonografia, este fenômeno é usado para examinar os vasos sanguíneos, as hemácias e o movimento desses vasos. Ao encontrar uma onda sonora, comporta-se como corpos refletores. Supondo que o transdutor do equipamento capta um movimento de um objeto analisado, deve esperar um deslocamento da frequência incidente sobre o objeto, promovendo o aumento da frequência quando ambos se aproximam e uma redução quando se afastam. Beleza? O fenômeno físico que possibilita a realização desse tipo de exame. Eu quero saber qual o fenômeno físico que a frequência, quando se aproxima, aumenta e quando se afasta, diminui. Essa é uma questão de conteúdo. Se você sabe qual é cada elemento desse, você responde essa questão sem problema nenhum. Olha aqui, os fenômenos ondulatórios, todos eles. Ó. Eu tenho a reflexão, que é o bater e voltar. Eu tenho a difração, que é contornar o obstáculo. Eu tenho a ressonância, um faz e o outro vibra. Eu tenho o efeito Doppler, que é a mudança de frequência. Eu tenho a refração, que é a mudança do meio, de um meio para o outro. Eu tenho a interferência, que é uma onda, às vezes sobrepõe a outra, a soma das amplitudes. Tem a polarização, que filtra a oscilação. Então, o que acontece? Para responder aqui a questão. Ele quer que uma frequência aumenta quando se aproxima e reduz quando se afasta. É exatamente o que acontece no efeito Doppler. Quando você está parado e vê um som, ele vem mais baixo, aumenta, 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 aumenta. Quando está igual a você, está no ponto mais alto, depois diminui, diminui quando se afasta. Então, a resposta é efeito Doppler. Efeito Doppler, que é justamente o que acontece isso. Então, se você soubesse essa definição, era uma questão tranquila para que você pudesse resolver. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 8. Durante uma aula de eletromagnetismo, um professor construiu uma rampa e foi dividida em 2 partes. A primeira feita de madeira e a segunda de alumínio.
Ele mostra aos estudantes que o ímã de neodímio, cuja magnetização é muito intensa. Em seguida, demonstra que o ímã não exerce força magnética sobre a madeira e nem sobre o alumínio. Então, posiciona o ímã no topo da rampa e solta. Os alunos perceberam que o ímã ganha velocidade ao deslizar na parte da madeira, mas sua velocidade diminui assim que ela alcança a parte do alumínio na rampa. A velocidade do ímã é reduzida por conta de quê? O que reduz a velocidade desse ímã quando passa da madeira, que não é magnetizado, para o alumínio? Olha só, eu tenho aqui a corrente elétrica induzida, eu tenho aqui o fluxo magnético que acontece no alumínio, por mais que o alumínio não seja tão magnetizado, mas ele é atraído, né? Exerce uma força eletromotriz aqui. A força eletromotriz aqui, ela diminui o fluxo. Por isso que tem esse sinal de menos aqui. Ela diminui o fluxo. Diminuindo o fluxo da corrente que passa pelo ímã, ele vai mais lento. Na madeira não tem isso. A madeira, ela é isolante, então ela passa numa boa. Então, sofre uma ação de força magnética contrária ao seu movimento. Ou seja, um movimento de descida, pelo fato de o alumínio ser um pouco magnético, não muito, faz a velocidade dele ser reduzida. Por isso que a letra correta é a letra C. A força magnética é contrária ao seu movimento por conta da corrente e da velocidade desse ímã. E pelo fato do material ser um pouco magnético. Pouco, não muito. Vamos à questão 12. A questão 12 você veja que é uma questão de observação. É uma questão de atenção, né? Ela envolve uns cálculos aqui, então vamos resolvê-los. Na primeira Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento. Olha, o Enem sempre coloca um pequeno texto que não nos vai servir de nada. Sempre os primeiros parágrafos das questões não vai lhe ajudar absolutamente nada. Olha só essa primeira questão. Só fala sobre a primeira Revolução Industrial. Para a questão, para nós, não tem muita importância. Agora, a segunda questão, sim. Em uma determinada máquina térmica, a caldeira, reservatório que abriga água líquida para ser aquecida, recebe inicialmente 30 graus Celsius em uma taxa de 15 litros por minuto. Gente, cada número vocês anotem. Cada informação vocês anotem. E entra um vapor de água a uma temperatura de 100 graus, a mesma taxa. Veja, de 30, 15 litros por minuto, 100 graus Celsius, também 15 litros por minuto. Importante vocês anotar isso aí. O calor é integralmente obtido da queima do carvão, que possui capacidade calorífica de 30.000 kJ por quilo. Anote isso também, que pode ser que a gente use. Contudo, no contexto das máquinas térmicas primitivas, como a do começo da Revolução Industrial, apenas 1% do calor obtido é efetivamente aproveitado no aquecimento e na evaporação. Ou seja, 1% disso foi usado. Isso é também importante. Considere a densidade da água 1, o calor específico 4, o seu calor latente 2.000. Ele pergunta a taxa o qual o carvão a ser adicionado em quilograma por minuto. Quero saber a taxa. Vamos lá. Aqui a gente tem que saber duas coisas. Primeiro, os tipos de calor, os processos de calor, conversão, condução e radiação. E temos que saber a diferença do calor sensível para o calor latente. A conversão, ela trabalha em quê? Em fluidos, em líquido. Vai aquecer uma água. E na questão diz que vai aquecer água. Então, um fluido é um processo acontecido pela conversão. A condução acontece em metais. A condução acontece em metais. E a radiação é a transferência de calor sem contato, que é o calor emitido por uma chama, no caso aí da fogueira, ou do sol. Não está tendo contato na gente, mas a gente sente o calor até nós. Beleza? Ó, condução em metais, conversão em fluidos e radiação sem contato. O calor sensível só muda a temperatura dele. Ele vai de 30, que é líquido, para 50, que também é líquido, só mudou a temperatura. Já o calor latente, ele muda o estado físico. Ele sai de 30, que é líquido, vai para 110, que é vapor. Aí tem essas duas relações aí que você pause o vídeo, anota essas informações antes de ir para a questão. Beleza? Então, vamos lá.
Vamos começar a primeira questão. Primeiro, vamos fazer a parte do que não sai de 30 para 100. 30, a água ainda é líquida. E 100 ainda é líquido. Ela só é vapor a partir de 100. 101, 102, 103 e por aí vai. Então aí tem o calor sensível, a massa, que tem que estar em quilos, o calor específico que já está em quilos, e o ΔT. ΔT, gente, é o final menos o inicial. Por que isso que apareceu 70 aí? É 100 menos 30. Aí dá 4.200. Depois, ele disse que vai passar de 100. Diz que passa de 100. Se passa de 100, num outro momento, vai ser o calor latente. O calor latente é a massa vezes o calor latente de vaporização, porque esse 2000 está na questão. Por isso que é importante anotar tudo, gente. Todos os valores que aparecer na questão, todos, anotem. Vai ter espaço lá na prova. Anotem tudo. Tudo que for de importante, vocês anotem para facilitar a vida de vocês. Depois do calor total, você soma os dois. O 30.000 mais o 4.200, dá 34.200. Você soma. Depois, considerando que apenas 1% da capacidade calorífica do carvão é aproveitado, a massa do carvão necessária por minuto. Ele diz que é 1% só. Não foi usado tudo, foi apenas 1%. Isso está onde? Na questão. É importante você anotar isso também, porque a dúvida é o que a questão quer. É importante você anotar também. E aí você tira a massa. É a quantidade de calor total, que é 34.200, dividido por 300, porque é 1%. 1% só do carvão é 300 kg por grama. Então, quando você fizer essa divisão, vai dar um valor de 114 quilos, né? Um valor de 114 quilos, por isso que é a letra B. É importante ressaltar todos os valores da questão. Anotem. Todos os valores, a questão anota. Aqui só tem um dado que não foi usado, que é esse 15 litros por minuto. Que lá depois também foi 15 litros por minuto. Então, não foi irrelevante para a questão. Agora, se fosse por segundo, você iria fazer outra coisa, mas que não é o caso agora. Beleza? Então, vamos embora. Vamos para a próxima. Questão de número 15. Lembrando, esse material vai estar no link, o link vai estar na descrição do vídeo. O slide também vai estar na descrição do vídeo. Então, vocês podem ficar tranquilos. Antes de ver o vídeo, vocês baixem para ir acompanhando o material. Vamos à questão de número 15. Pesquisadores do Instituto de Ensino realizaram um experimento em que gases foram confinados em um sistema composto por um recipiente cilíndrico hermético de pistão móvel e sensores acoplados de monitoramento de variações do estado. Durante a investigação, o sistema mantido em contato por uma chapa de temperatura controlada, de modo que a temperatura do gás permaneceu constante durante toda a análise, sendo observada a movimentação do pistão. A representação da situação a seguir em que A é o início e B é o fim. Está aqui a figura. Considera a pressão inicial do sistema igual a 2,4 atm e que não há troca de matéria com o ambiente, a variação da pressão interna. Gente, aqui nós estamos falando de transformações gasosas. Transformações gasosas isotérmica, isobárica e isocórica. Tem também a adiabática também, mas na questão não falou muito. A transformação isotérmica, como diz na questão, a temperatura é constante. Então, a pressão vezes o volume do início é igual à pressão vezes o volume do final. A transformação isobárica é a transformação que a pressão é constante. Então, volume sobre temperatura igual a volume sobre temperatura. E a pressão isocórica, pressão sobre temperatura igual a pressão sobre temperatura. Beleza? Na transformação isotérmica, um aumenta, o outro diminui. Nas transformações isobárica e isocórica, um aumenta, o outro aumenta, ou um diminui, o outro diminui. Beleza? Na questão ele diz que a temperatura é constante. Isso é importante. Isso é importante que vocês destaquem essa parte aí. Veja, ó, 300 Kelvin. E mesmo se não dissesse na questão, na figura diz que é 300 Kelvin. Ó, 300 Kelvin de um lado, 300 Kelvin do outro. Professor, mas se não fosse constante, a temperatura teria que ser em Kelvin? Sempre. Quando se trabalha de gás, a temperatura sempre tem que ser em Kelvin. E se tiver em Celsius, soma com 273. Se tiver em Fahrenheit, você aplica a conversão de escalas, que tem um vídeo aqui no canal, e como é que transforma escalas, então você vê lá
e reforça esses estudos aí. Como aqui a temperatura é constante, então eu não vou perder muito tempo em relação a isso, mas tem esse processo. Então é a lei de Boyle, que é a temperatura isotérmica, né? P inicial vezes volume inicial, P final vezes volume final. Faltou só colocar o F aqui no final, mas tudo bem. Aqui ela só substitui os dados. A pressão inicial é 2,4, que está na questão. O volume é 2, que está no gráfico. A pressão final não sei, e o volume final é 5. Quando você vai fazendo essas contas, dá a pressão final de 0,96 atm. Beleza? Só que a questão ele quer a variação de pressão. Muito cuidado, gente. Se você olhar nas alternativas, eu vou voltar aqui. Ó. Tem essa alternativa na letra C. E todo mundo poderia marcar. Mas a questão não quer a pressão final. Ele quer a variação de pressão. E toda variação de qualquer coisa é o final menos o inicial. Toda, sem exceção. Então, ó, depois de você tirar a pressão, a variação de pressão é o quê? O 0,96 que você encontrou, menos o 2,4 que ele tinha antes. Por isso dá menos 1,44, que está na letra B. Muito cuidado com a leitura. A minha dica que eu dou a vocês, na pergunta, vocês destaquem, vocês sublinhem a pergunta. Porque se você não ler a pergunta, você marcaria 0,96, saía da sala dizendo que está certo, quando fosse olhar no gabarito no dia seguinte, você se frustraria marcando a questão errada. Então, muito cuidado, gente. Essa prova eu sei que é desgastante, eu sei que ela é comprida, mas você tem que ter bastante atenção para não perder uma questão dessa. Para não perder uma questão que você certamente acertaria. Então, muito cuidado. Vamos à questão 21, é uma questão de circuitos, né? É uma questão de circuitos de eletricidade que também pode cair muito. Vamos ver aqui, ó. Olha só a primeira questão. A primeira questão fala sobre o flash. Lembra? Toda a primeira questão vai ser uma questão falando sobre alguma coisa. Que vai servir para a questão? Não muito. Tem questão que sim, tem questão que não. Vamos ver nessa aqui se serve. O modelo de câmera fotográfica possui 3 opções de flash: desligado, de baixa intensidade e grande. O modo de baixa intensidade é recomendado em situações de pouca claridade. De grande intensidade é de maior escuridão. O disparo do flash ocorre quando a carga armazenada no circuito capacitor é liberada rapidamente, sendo um brilho flash proporcional à carga acumulada nos capacitores. Ou seja, ele diz mais ou menos o que é um flash. O que é um flash? Quando o flash é ligado, uma chave é responsável pela seleção dos modos. O sistema é formado por 2 capacitores idênticos de capacitância C e uma bateria elétrica V. A resistência dos fios do circuito pode ser considerada desprezível. O esquema do circuito associado ao funcionamento do sistema. Ou seja, eu quero o seguinte, que quando eu tenho de baixa intensidade, o que acontece? Quando eu fecho, acontece um tipo de flash. Quando eu abro, acontece outro tipo de flash. Né? Os dois alternadamente. Né? Alternadamente. Vamos ver a explicação aqui. Ó. Aqui tem as capacitâncias em série e em paralelo. É o inverso de resistores em série e em paralelo. Aí está como calcular a capacitância equivalente de cada um deles. Lembrando, em série a capacitância é o inverso. E em paralelo a capacitância é máxima. Ou seja, quer máxima intensidade, quer o flash com mais brilho, os capacitores têm que estar em paralelo. Quer o flash com menos intensidade, eles têm que estar em série. Porque está aqui. Ó. Quer o valor 1, por exemplo, bota o valor 1, por exemplo. C1 e C2 é 1. 1 mais 1 dá 2. 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. 1 sobre 1 dá 1. 1 sobre 2 dá 1,5. Ou seja, é menor. Ou seja, em capacitores em série, eu tenho flash de baixa intensidade. Capacitores em paralelo, eu tenho flash de maior intensidade. O único circuito que tem isso é na letra E. Veja, a chave está aberta. A chave que controla o flash. A chave não é que liga e desliga o circuito. A chave que controla o flash. Veja, a chave está aberta. Os dois, você veja que está em série. Ó. Você veja que você está em série. Se você passar a caneta, você veja que está numa sequência os dois, passando pela bateria. Então é o flash de baixa intensidade. Se você fecha a chave,
fica um paralelo ao outro. Fica um paralelo ao outro. Se você fecha a chave, o flash é de alta intensidade. Olha aqui, ó. Com a chave aberta, tem 2 capacitores em série. A capacitância equivalente igual a C sobre 2, menos carga, como mostrei na imagem anterior, correspondendo ao flash de baixa intensidade. Com a chave fechada, os dois entram em curto-circuito e a capacitância torna-se a maior, correspondendo ao flash de maior intensidade. Assim, o circuito permite alternar os dois modos descritos. Então, a chave, ele vai alternando, o cara daqui vai tirar a foto, bota ou menos intensidade ou mais intensidade. Por isso que na letra correta é a letra E. Se você olhar as outras imagens, ela só aparece um tipo. Olha aqui, na letra A, se você fecha, ele fica em paralelo. Ok, mas quando você abre, fica em série. É o inverso da letra E. Né? Aqui, ó, se você na letra B, ele só fecha, fica os dois em série. Se você abre, continua os dois em série. Na letra C, tanto fechando quanto abrindo, os dois ficam em paralelo. Se você na letra D, tanto fazendo um como o outro, fica em paralelo também. Beleza? Vamos à questão 22. Questão 22, olha o começo. Os primeiros registros do estudo da acústica submarina foram desenvolvidos por Leonardo da Vinci em 1940 ou 1490. Ele descreveu um experimento propondo detectar embarcações distantes através de um som subaquático. Para isso, propôs que ao parar um barco ou colocar um tubo na água, uma outra extremidade no ouvido, é possível ouvir os navios de grandes distâncias. A utilização do tubo imerso de ar traria resultados diferentes se fosse o experimento pois. Veja, velocidade de propagação de uma onda. Aqui fala sobre a velocidade de propagação da onda. Ou seja, é sobre uma sonda. A sonda o que é? Eu emito uma onda sonora, ela vai procurar um navio, bate e volta. Para mim, para poder saber onde é que ele está. É isso. Esse comprimento, né, sobre o período ou a frequência desse modo. A velocidade de propagação da onda está aí. Né? Então, a velocidade de propagação do som depende das propriedades do meio, como a compressividade. A água é muito menos compressiva que o ar. A densidade, né? Por conta da densidade, por conta de várias outras coisas. Em meios menos compressíveis, as perturbações das ondas sonoras se propagam mais rapidamente, com menor dissipação de energia, permitindo que o som seja detectado a grandes distâncias. No ar, não tem tanto empecilho como na água. Por isso que você encontrar alguma coisa que está debaixo d'água, por meio de sondas, é um pouco complicado por conta da compressidade da água em relação ao ar. Por isso que no ar você consegue detectar. Por exemplo, um avião, quando está no ar, por exemplo, e quer saber se tem outro à sua frente, ele consegue detectar, porque no ar não tem tanta compressidade. Agora, um avião, quando cai dentro d'água para achar a caixa preta, por que demora? Porque tem toda essa compressidade da água em meios bem compressíveis, né? Tem em meios mais compressíveis, tem a dissipação de energia, tem vários outros fatores também. Por isso que, ó, a compressidade é diferente dos meios, impactando a velocidade do som. Então, na água, como tem mais compressiva, a velocidade do som é mais lenta. Por isso que se demora a encontrar uma caixa preta no avião dentro d'água, por conta desse fator. Né? É bem mais difícil do que no ar. No ar não tem tanta de obstáculo para você poder evitar esse tipo de problema, beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 26. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Eu peço que vocês curtam, comentem, dê o like, compartilhe esse vídeo para alguma pessoa que também vai fazer a prova no segundo dia, para que vocês dêem uma olhada e revisem alguns conteúdos. Lembrando, o material vai estar na descrição do vídeo. O slide também vai estar na descrição do vídeo, então vou colocar tudo para vocês, para ajudar vocês nesse momento tão importante na vida de vocês. Vamos a mais uma. Um pesquisador em seu laboratório deseja aquecer 2 kg de uma mistura a 0 grau, composta de 60% de água líquida e 40% de gelo. Anote essas informações. Anotem. Para isso, ele utiliza um aquecedor elétrico de imersão que possui as especificações de potência a 400 watts. Ao ler o manual do aparelho, ele percebe que a recomendação é que não fique ligado por mais de 15 minutos seguidos.
O calor latente de fusão do gelo, o calor específico da água, estão todos aí entrando na questão. Anote também. Respeitando o tempo de funcionamento, após o ciclo do uso de 15 segundos, a temperatura final da mistura vale aproximadamente quanto? Então, eu tenho aí todos esses dados aí. Eu tenho a massa, ele tem a 0 grau, enfim. Só pode ligar por 15 minutos, eu tenho a potência. Beleza, vamos lá. Olha aqui. A energia consumida por qualquer aparelho é dada por isso aí. Você pega a potência dele e multiplica pelo tempo que ele foi utilizado. No caso aí da questão é em 15 minutos. Em 15 minutos, né? Em 15 minutos. De 15 minutos, depois você tem que desligar ele. Porque senão acontece alguma coisa com esse aparelho aí. E tem o calor sensível e latente, que já foi explicado em outra questão, que pode ser que apareça em alguma coisa na resolução dessa questão aí. E por que apareceu isso? Porque ó, ele diz de gelo, né? 0 graus, tem água líquida, tem gelo, então é importante você saber dessas coisas aí. Vamos à resolução da questão. A questão avalia a habilidade de relacionar e compreender os manuais dos aparelhos. A energia fornecida por um aquecedor em 15 minutos. Lembrando que você tem que transformar para segundos. O ΔT aqui é em segundos, sempre. Sempre. E de minuto para segundo você converte, multiplica por 60. De hora para segundo você multiplica por 3.600. No final vai ter umas conversões básicas aí para ajudar você. Aí aqui, ó. Q é igual a potência vezes T, que é aquela mesma regra, só mudou a letra, dá 360 mil joules. Essa é a energia usada durante esse tempo. A energia térmica necessária para derreter 0,8 kg de gelo, que é o 40% de 2 kg. Não é 40%? Não tem, ele tem lá 2 kg, mas é 60% líquido e 40% gelo, que dá o quê? 0,8 kg. Não é gelo? Então, calor latente de fusão. 0,8 vezes 334 mil. Não vezes 334 mil na questão. Por isso que é importante que vocês anotem tudo. Não deixe passar nada. Nada. Né? O restante, você subtrai. O restante, você faz subtração, que é para aquecer a água, resultando na variação da temperatura. O restante da energia, 92.800, aquece os 2 kg de água. E aí você coloca na fórmula do quê? Não vai aquecer a água vai só mudar a temperatura dele. Então você é aquela regrinha do calor específico, né? Você substitui os valores, o Q é 92.800, que for a energia resultante, a massa é 2 e o calor específico é 4.200, que vem também na questão. Quando você fizer essa divisão, dá aproximadamente 11 graus centígrados. Letra B é a resposta. Então aqui está, ó, você pausa o vídeo, anota as informações, anota a resolução da questão, anota essas fórmulas, ó, que é importante. O slide vai estar na descrição do vídeo. Então, tudo isso eu vou passar para vocês, para que vocês resolvam da melhor maneira a sua prova. A prova de física não tem segredo. Não tem segredo. É se você ter bastante atenção nas questões que são de conteúdos, é você ter bastante observação nas questões de gráficos e tabelas e atenção nas questões de cálculo nas unidades. Tem que prestar bem atenção nisso, beleza? Vamos para a questão 26 aqui, a letra B, já está aqui. Vamos à questão de número 30, né? O que pensam os que não acreditam que o homem chegou 12 vezes à Lua? A recente reportagem da BBC alegou que alguns argumentos usados pelas pessoas que afirmam que os seres humanos não foram à Lua. Na reportagem, é dito que as pessoas dizem que o módulo lunar não teria potência suficiente para sair da Lua, já que para sair da Terra são necessários foguetes muito potentes. A afirmativa não se justifica porque a velocidade de escape na Lua é menor do que a da Terra. Essa menor velocidade de escape ocorre por quê? Primeiro, o que é a velocidade de escape? É isso aqui. Velocidade de escape é a raiz de 2 vezes g, que é a constante. Esse g é 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa é a massa do planeta sobre o raio dele. Aí dá a sua velocidade de escape, né? Com a razão entre a massa e o raio da Lua é consideravelmente menor do que a mesma razão para a Terra, a velocidade necessária para escapar de sua gravidade também é menor. Pensa, a massa da Terra e a massa da Lua.
A massa da Terra é muito maior do que a da Lua. O raio da Terra e o raio da Lua. O raio da Lua é extremamente pequeno. Então, a velocidade de escape também vai ser menor. A velocidade de escape também é menor. Então, a razão entre a massa e o raio da Lua é menor do que a da Terra. Então, por isso que tem essa dúvida de ele ter ido e voltado 12 vezes. Porque a velocidade de escapar da Terra é muito maior do que a velocidade de escapar da Lua, por conta da razão entre a massa e o seu raio. Beleza? Vamos aqui a próxima. Aqui fala sobre a questão 39. Veja, olha só. Tem esse texto aqui na frente que fala sobre as bombas. É necessário você ler este texto aqui? Para a questão, não é tanta. Que a primeira questão fala o que é uma bomba de calor. O que é uma bomba de calor? A segunda fala, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor não pode fluir espontaneamente da posição mais fria para a mais quente. Tem requerido trabalho para conseguir isso. E, inversamente, uma bomba requer um trabalho para mover energia térmica de um frio para o mais quente. Esse primeiro texto é só para dizer que o que é uma bomba de calor, o que ela faz. Basicamente isso. O Enem adora esse tipo de coisa, né? Vamos ao 2. Considere uma bomba de calor que retira 5.000 joules de calor de uma fonte fria, ou seja, ele retira, isso aqui anota as informações, e recebe 2.000 joules de energia elétrica em cada ciclo, e que realiza um ciclo a cada 2 segundos. 2 segundos, recebe 2.000, depois 2.000, depois 2.000 e assim sucessivamente. Eu quero saber a potência disso. Bom, gente, para saber a potência, existe uma música de potência, que eu vou cantar aqui para vocês, que tem todas essas regras aí, né, que parece ser um bicho de 7 cabeças, você anotar todas essas coisas. Quem foi meu aluno, comente aqui essa musiquinha. Quem é meu aluno esse ano, também comenta essa musiquinha aqui, que é legal. Eu vou cantar essa musiquinha para vocês, e aí essa música você lembra de todas as regras de potência, porque a questão fala sobre potência. A questão fala sobre potência. Tá aí, ó, potência, 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 potência. Vamos lá. Vou cantar aqui a música para vocês, olha só como é fácil associar a música às formas que estão aí, ó. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Com U a gente ri, com o P ri ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu. Pause isso aqui e tente fazer esse exercício da música. Essa parte do vídeo eu vou postar no Instagram. Essa parte do vídeo eu vou postar no TikTok, né? Que eu quero que vocês aprendam as musiquinhas de potência. Vamos cantar novamente? Vamos lá. 3, 2, 1. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Com U a gente ri, com o P ri ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu. Pronto. Olha só como faz sentido, gente. A potência é o trabalho sobre o tempo. Olha aí a do que está do lado. Potência e trabalho sobre o tempo, que é o que vai ser pedido na questão. A potência é U quadrado sobre R. Olha aqui embaixo, ó, U quadrado sobre R. Com U a gente ri. Ó, com U a gente ri. Com o P, ri ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu ou pui. Tanto faz. Dá para dar do mesmo jeito. Então canta essa musiquinha. Lembre que quando pedir uma questão de potência, é assim que nós iremos utilizar. A questão avalia as possibilidades de geração e uso de transformação de energia. A bomba de calor entrega à fonte quente uma quantidade de calor que é a soma de energia retirada na fonte fria, que é 5.000, com o trabalho realizado no sistema, que é 2.000, totalizando 7.000. Então, a energia entrega a uma fonte quente, que é a soma disso, porque não é uma bomba que tira da fonte fria e joga na quente. Então, ele pega o trabalho, soma e joga lá. Tá 7.000. Isso ocorre em 2 segundos. Então, a potência do aquecimento é o quê? Divide 7.000 por 2, que dá 3.500 watts, né? É uma bomba que retira calor da fonte fria e joga na fonte quente. Isso, segundo a lei da termodinâmica, isso não é possível. Precisa de um trabalho para isso. Então, é os 5.000 da fonte fria, mais os 2.000 que recebe do trabalho, por isso que dá 7.000. Isso em 2 segundos. Então, você divide por 2, dá 3.500 watts. Por isso que está na letra D. Está na letra D. Beleza. Vamos lá que a questão 40, né? Questão 40, que é o movimento de um projétil, né? Aqui fala o seguinte: segundo Aristóteles,
A continuidade do movimento de um projeto depois da perda de contato com o arremessador tem a seguinte explicação. Quando se movimenta, o projeto passa a ocupar o lugar que antes era preenchido por ar que havia à sua frente. Esse mesmo ar, por sua vez, flui em torno do projeto para ocupar o espaço vazio, deixado pela mesma. Esse movimento do ar impele o objeto a ir para frente. Esse processo é denominado antiperistalse. É imperfeito e a força sobre o projeto se extingue gradualmente. A resistência ao momento de um projeto inclui tanto ao meio, na medida que acontece não é perfeita, e com o peso do corpo, cuja função é fazer que ele retorne ao seu lugar natural. O movimento dos projéteis constitui uma vez a impossibilidade de um movimento no vazio. O vazio não é um meio, como tal, que pode transmitir e conservar o movimento de um corpo. Ou seja, ele diz que para o movimento de um projeto tem que ter o ar. Tem que ter o ar para fazer exatamente o que está aí. No vazio, ou seja, no vácuo, não tem ar para o projeto ir para frente. Não tem. Então não tem como o objeto transmitir isso, conservar esse movimento. A explicação científica aceita na atualidade, que contrasta o raciocínio de Aristóteles, é a lei da gravitação universal. Eu tenho a primeira lei de Newton, tenho a segunda lei de Newton, a terceira é a conservação da energia. Bem, é uma questão de conteúdo. Aqui estão as definições de cada uma que aparecem na questão. A lei da gravitação universal, formulada por Isaac Newton, afirma que dois corpos no universo se atraem com uma força e é diretamente proporcional ao produto das massas e o proporcional ao quadrado de distância que os separa. As leis de Newton formuladas são base na mecânica que descreve o movimento dos corpos, são elas. A lei da inércia afirma que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo ao mesmo que alguém empurre. A segunda lei, que é o princípio da dinâmica, relaciona a força, massa e aceleração. E a terceira diz que toda ação há uma reação de mesma intensidade, só que os sentidos são diferentes. E a lei da conservação da energia, o princípio da física, é a energia total de um sistema permanece a mesma. Ou seja, então, a física aristotélica afirmava que a força necessária para manter qualquer movimento, que uma força é necessária para manter qualquer movimento. A primeira lei de Newton refuta essa ideia ao postular que um corpo em movimento permanece em seu estado se a força resultante dele for nula, sem a necessidade de uma força para continuar empurrando, até no vácuo. Se ele já estiver em movimento, a força é o quê? É zero. Não precisa estar uma força para manter qualquer movimento, não. No vácuo, se a força for zero, ele também é em movimento. Lento, mas é no movimento. Então, a letra correta aqui é a letra B. É a letra B. A letra A diz que movimento em mesmos lugares com zero gravidade. Então, não tem como isso acontecer. A segunda lei diz que quanto maior a força, independente do ambiente, o ambiente faz diferença também. E assim. Desculpa. A terceira lei de Newton afirma que as forças e reações se cancelam, não se cancelam. E assim por aí vai. Beleza, vamos para a nossa última questão, nosso material. Fala sobre decibéis, né? Fala sobre intensidade sonora. Gente, ondas sonoras, eletricidade, cai muito. Pode estudar, pode revisar esses assuntos que cai bastante. Os níveis de tolerância do evento sonoro para a concessão da aposentadoria foram alterados ao longo do tempo, né? Aí tem os níveis, né? Até essa data, nível sonoro acima de decibéis. A partir de 19/11, são sonoros acima de 80 decibéis. O nível sonoro está associado à intensidade sonora 1 no valor da atmosfera sonora 2. Eu quero a razão de 1 sobre 2. Tá aí a regra, utiliza-se esta regra aqui. E vamos ver a relação da primeira intensidade, antes da regra, e depois da regra. Aí, ó, do lado esquerdo, tá aí a primeira conta, quando era 90 decibéis, que deu em 1 sobre 10 a nona vezes L0. E do outro lado tem quando para 80. E aí você faz a relação de um para o outro, né? Corta os L0, corta os L0 em cima e embaixo. 10 a nona sobre 10 a oitava é uma divisão de potência de base 10. Repete a base e subtrai os expoentes. 9 menos 8 dá 10 a primeira.
10 a primeira é a mesma coisa que 10 decibéis. Resposta correta, letra D. Então tá aqui todo o cálculo. Vocês pause e tentem responder. E mude os valores e ver o que acontece. Beleza? Vamos dar aqui algumas dicas básicas para nós terminar o nosso aulão. Vamos dar aqui algumas dicas que é importante todo aluno saber. Como, por exemplo, as unidades de medida básica. Lembra que eu disse que tem que prestar atenção nas unidades de medida? É essas unidades de medida que você tem que prestar atenção. Pause o vídeo, anote as principais, que é o comprimento, a massa, o tempo, a temperatura na termodinâmica, a velocidade, que vai aparecer depois. Beleza? Tem as regras básicas importantes, ó. Converter velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora e o contrário. Tem aqui as medidas de distância, de metro, centímetro, milímetro e assim sucessivamente. Tem as medidas de área, metro quadrado, centímetro quadrado. E tem também a medida de tempo, hora, minuto e segundo. Pause o vídeo, anote e mantenham atenção nesses detalhes. Tem aquela musiquinha de potência mais uma vez, né? Vamos cantar pela última vez, essa parte do vídeo eu vou postar. Vamos cantar mais uma vez para nos lembrar de todas as regras de potência. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Com o a gente ri, com o P ri ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu. Beleza? Essas aí são as regras de potência, a musiquinha. Fique treinando essa musiquinha de potência, que pode ser que tenha uma questão de potência lá na sua prova. E quando tiver uma questão de potência lá na sua prova, você que está vendo esse vídeo, você vai comentar aqui: eita, professor, lembrei por conta do seu vídeo. Beleza, gente? Aqui, para encerrar o nosso vídeo, eu deixei aqui uma frase para vocês. Né? Se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que por qualquer outro talento. É o que eu desejo a vocês, né? É o que eu desejo a vocês. Uma boa sorte. Muito obrigado, né? Vou botar aqui um pouquinho. Então. Boa sorte a todos.